Então, o objetivo dessa aula é provar o Hessiano. Então, teremos sobre o Hessiano. Então, a h de xy é del2f del x2 xy, del2f del y2xy, menos o quadrado de del2f del x del y de xy, para funções de classe C2. Bom, pelo menos eu tenho que ter as derivadas segundas para poder escrever essa fórmula, né? Que pode ser escrito como um determinante aqui. Bom, então um ponto x0, y0 é ponto crítico de f com x0, y0 em A, contido no domínio da f, um A aberto, se o gradiente da f no ponto x0, y0 for o vetor nulo 0, 0. Então, o Hessiano diz o seguinte: se x0, y0 pertence a contido no domínio de f, é ponto crítico com f de classe C2 no aberto A, então temos essas quatro situações aqui, né? Então, se o Hessiano for positivo no ponto de 0, y0 e del2f del x2 de x0, y0 é menor que zero, então x0, y0 é ponto de máximo local. Se o Hessiano de x0, y0 é maior que zero e del2f del x2 x0, y0 é maior que zero, então x0, y0 é ponto de mínimo local. Aqui, só notando que quando o Hessiano é positivo, devido a isso aqui é sempre menor ou igual a zero. Então, se um dos dois fosse zero, isso aqui não poderia ser positivo, o Hessiano não pode ser positivo, logo eu tenho que o del2f del x2 de x0 y0 vai ser sempre diferente de zero, então para o Hessiano positivo só tenho realmente esses dois casos. Não existe o caso del2f del x2 igual a zero. 3. Se o Hessiano for negativo no ponto, então vai ser um ponto de Cella. Então, o ponto de Cella é um ponto onde o plano tangente é paralelo ao plano xy, né? Então o gradiente é o vetor nulo, aqui faltou o vetor, e não é ponto de máximo ou mínimo local. Então, o exemplo de padrão de gráfico com ponto de Cella, né? No caso no 0, 0, seria esse aqui, né? Por exemplo, x² menos y². Quando você olha no plano XZ, você vai ver uma parábola para cima, e quando você vê no plano YZ, você tem uma parábola para baixo. Então, isso dá um formato de uma cela. Tá? Motiva o nome ponto de cela. Agora, se o Hessiano for zero, então não podemos nada podemos afirmar. Então, pode acontecer de ser máximo local, mínimo local, ou ser ponto de cela. Então, agora uns comentários. Né? Então, o resto, que a gente vai chamar de resto, é a diferença entre o valor da função num ponto x mais a y mais b e o ponto x0, y0. Né? Então, é a diferença entre o ponto x0 mais a, y0 mais b e o ponto x0, y0. E essa diferença, a gente vai usar para estimar essa diferença, a gente usa o polinômio de Taylor de duas variáveis. Então, quando a gente for provar o teorema do Hessiano, primeiro a gente vai falar um pouco sobre polinômio de Taylor de duas variáveis. Tá? Então, aí, na hora que for dado então, essa função, a gente vai acabar associando a uma equação polinomial de grau 2, e aí o Hessiano vai aparecer no delta dessa equação. Então, aí a continuidade de H e das derivadas parciais é utilizado no caso que se alguma dessas aqui é diferente de zero, então você pode diminuir o aberto para que o sinal seja igual a nesses pontos aqui. Né?
E aí que entra o fato da gente da gente conseguir informação no caso do Hessiano ser positivo ou negativo, e aí no caso do Hessiano ser zero, a gente não consegue usar então as informações. Bom, então se o Hessiano for positivo, a gente vai concluir que o polinômio que a gente vai associar ao resto, ele não possui raízes reais, e com isso você vai acabar mostrando que o valor em torno do ponto x0, y0 não vai mudar. Tá? Aí vai depender, então, usando o sinal do del2f, del x2, x0, y0, a gente vai ter o primeiro ou o segundo caso. No caso em que o hessiano é negativo, e um dos dois é del2f, del x2 ou del2f, y2, se for diferente de zero, então você vai conseguir achar uma fatia, né? Então você tem o círculo, você vai conseguir então uma fatia do círculo, certo? E em que o valor da função vai ser positivo, e depois em outra parte você vai conseguir uma fatia onde o resto é negativo. Então, para isso, na verdade, a gente vai achar uma fatia onde as raízes estão, e aí com isso você consegue garantir que fora dessas fatias onde as raízes vão estar, você consegue dizer qual que é o sinal da, do resto. Agora, se o del2f, del-y2 e del2f, del-x2 é igual a zero, pelo fato do hessiano ser negativo, e vamos ter que o del2f, del-x, del-y é diferente de zero. Então a gente não vai conseguir usar esse, da mesma forma aqui. Então a ideia vai ser, em vez de olhar nos eixos, você vai ter que olhar ele de lado, tá certo? Então, no fundo, o que acontece? Então você vai achar o, o algum eixo, uma reta que passa pelo x0, y0, onde se você olhar ela nessa direção e trabalhar então com a segunda derivada nessa direção, a, a, a derivada vai ser não nula. Aí então você simplesmente você vai mudar a sua base, o seu eixo de coordenadas, e aí em cima dele você enxerga de novo uma situação como essa daqui. O hessiano vai ser negativo e a derivada segunda vai ser diferente de zero. E aí você encontra então as fatias também. E por último, quando o hessiano for igual a zero, a gente vai mostrar, são exemplos simples, né? Onde tem um exemplo onde o ponto vai ser mínimo local, o outro vai ser máximo local, e um outro terceiro exemplo onde vai ser ponto de célula. Assim, o h de x0, não dá nenhuma informação sobre o comportamento da f em relação a máximos e mínimos de célula. Então, no próximo vídeo, a gente começa falando sobre a segunda, o polinômio de Taylor de duas variáveis.